empoderando as pessoas a saberem o que sabem. Access Consciousness, Gary Douglas. Muito boa tarde. Ó, gente, eu tô rindo porque o Jean tá fazendo micagem aqui pra mim e aí eu dou risada. Ai, muito boa tarde, é muito bom estar aqui de volta. Mais um sabadão, bom de bola. Eu aqui nos estúdios da Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida, que disponibiliza esse espaço maravilhoso. E você aí do outro lado do rádio, aí sintonizado no 95.7 FM, 660M e toda a galera de norte a sul, de leste a oeste no planeta, através do site da rádio, na www.radiomundial.com.br. E como pode melhorar? Essa maravilhosa que acabou de falar com a gente é a minha professora, uma das minhas professoras de Access, é a Sandra Piedade, que eu trouxe aqui de presente para todo o meu público, para nós. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, Mônica. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. E eu agradeço muito essa oportunidade que você está oferecendo, não só a mim, mas a todos os ouvintes, para a gente falar um pouquinho do que é a Access, né, para eles compreenderem e saberem o que a gente está perceberem o que é isso, aí, né? E aí você pode contar para eles um pouquinho disso. É uma ferramenta que eu estava conversando com a Sandra antes da gente entrar no programa, e é uma ferramenta que caiu no meu colo desde o ano passado, daquela maneira que eu nunca consigo muito explicar como é que foi, porque veio chegando, apareceu, impactou, me deu uma lufada de ar, assim, e eu prestei atenção e fez completamente o sentido, mesmo sem eu entender racionalmente, né? Eu não tinha muita explicação, mas a energia do Access foi chegando perto de mim. Falei com uma outra querida professora, que é a Débora, e aí eu fui experimentar, fazer essa classe, esse curso de barras de Access, e fez completamente sentido. Eu percebi, e como diz no Access, o meu corpo percebeu a sintonia que começou a acontecer. E, na verdade, o que é isso que a gente está falando? Que nós vamos falar hoje o programa todo sobre isso. As barras de Access são 32 pontos na cabeça, onde você armazena todos os pensamentos, ideias, crenças, considerações, emoções e atitudes que você pensou serem importantes em toda a nossa existência. Quando a gente entra nessa ferramenta, a intenção é fazer ressurgir, aparecer novamente tudo que já existe dentro de você. Por isso que o grande tema, né, o pensamento bacana da Access é esse que eu falei no início, empoderando as pessoas a saberem o que sabem. E, na verdade, se assimila muito com várias coisas que eu já falo aqui nesses 8 anos ininterruptos, né? Tem um pensamento do Jung que eu gosto muito, que eu falo o tempo todo, e que quando eu fiz a primeira classe de Access, eu imediatamente lembrei, ouvindo vocês, professores, falarem que o pensamento é assim: todo padrão que define também aprisiona. E eu sou apaixonada nisso. Né? Sim, é verdade. E a grande novidade, que não é novidade... Que não é novidade. É que a Access tem sido realmente uma ferramenta bastante útil para nós, no sentido de realmente levar-nos a perceber quem realmente a gente é. Então, não se trata de ensinar nada para as pessoas, mas sim de tirar a poeira que está em cima, os bloqueios, as limitações, e a partir do momento em que a gente passa a viver a vida com mais espaço, né? Porque esses bloqueios, essa poeira toda saiu, a gente passa a ter mais criativo, a gente acessa o ser essencial que realmente somos. Que a gente é.
E aí, tudo é possível, né? Tudo é possível. O que mais é possível? O que mais é possível? Um monte de coisa é possível, né? É uma infinitude de possibilidades que a gente, quando chega aqui nesse planeta, a gente aprende a restringir com todo o sistema de crenças e padrões que nós estamos habituados e somos criados, né? O Access tira essa poeira, ele vai limpando esse sistema todo de aprisionamento, como a Sandra disse, para a gente voltar a ser, perceber e receber tudo isso que a gente já tem disponível, né? Eu acho muito encantador isso. Encantador, principalmente porque receber foi algo que nós não aprendemos nesse planeta, né? Pelo contrário. Desde cedo a gente aprende e ensina para as crianças não receber. Sim, é feio, não peça, não aceite. Não aceite, ele está oferecendo só por educação, então melhor não aceitar. É melhor não aceitar. Você vai dar trabalho se você aceitar, se você pedir algo, você vai feio, estar incomodando. As pessoas não gostam. Isso, e aí a gente vai realmente comprando essas mentiras e acreditando que a gente não pode não nasceu para receber, né? Não tem direito. É só para alguns. E bem poucos, né? Bem poucos, né? E a Access, eu percebo que ela vai tirando isso, né? A primeira vez que eu fui fazer uma classe, eu me dei conta de que ainda tinha aspectos dentro de mim de dificuldade de recebimento mesmo, de várias coisas. É verdade. E aí vai tirando, conforme a gente vai trabalhando, eu vou recebendo, vai tirando todos esses aspectos e fica muito mais leve. E uma sessão é uma delícia, não é? É uma delícia. É super relaxante. No mínimo, na sua pior hipótese, você vai relaxar bastante. Completamente. Aliás, o Gary Douglas, que é o fundador da Access, ele diz, na sua pior hipótese, você vai relaxar muito. E na sua melhor hipótese, a sua vida vai mudar. Sim, 180 graus. Olha que maravilha. Que maravilha, né? E, bom, então, como a Mônica disse, a gente tem essa seção corporal, né? Que são esses toques sutis na cabeça, nos pontos na cabeça, que promovem mesmo essa liberação dos bloqueios, das limitações, dos nossos pontos de vista e tudo mais. E a gente também trabalha, né, Mônica, com a frase aclaradora, com perguntas. Existem outra série de ferramentas que nos auxiliam a expandir mesmo essa consciência, né? A estar nesse lugar de absoluto e total espaço e facilidade na criação do nosso dia a dia. E leveza, né? Porque nós acostumamos, como você disse, Sandra, a gente nasce e acostuma a viver com a ideia e a sensação do peso. A vida é pesada. Não conheceu outra forma. A gente não conheceu outra forma. E as pessoas ao nosso redor também não conheceram outra maneira, né? Então, elas são os nossos mestres direcionadores de como a gente deve sentir e criar a vida. Com peso, com a ideia de dificuldade, com toda essa castração que é o que todo mundo aprende. E a Access vem para ajudar a liberar isso, a desprogramar, a limpar esses arquivos, todos esses sistemas, para que surja novamente a leveza que é ser verdadeiramente. O ser essencial, né? O ser infinito que somos. E vamos falar um pouquinho das perguntas? Vamos. A gente já vai dar de presente para vocês. Presente. É um presente maravilhoso que, como a Sandra disse, a Access tem um número muito grande de ferramentas, tanto corporais quanto verbais, que podem ajudar a ir ampliando essa percepção e ampliando a consciência. E uma delas são as perguntas que a gente vai começar a dar de presente para vocês, e cada um de vocês que estiver ouvindo vai receber aquilo que você estiver preparado para receber. Isso é muito importante, porque no Access não tem certo e errado. Não tem bom ou ruim, não tem dualidade, não tem nada. Que é aprisionamento, é tudo, é absolutamente tudo, é o universo de infinitas possibilidades. Então, vamos falar das perguntas, Sandra. É verdade. Na verdade, a gente não aprendeu a perguntar, né? A gente aprendeu a responder e ainda tinha que responder certo. Sim. Dentro do padrão. Dentro daquele ponto de vista do que é certo e do que é errado. Então é um desespero. Né? É triste. Vai para a escola, coitadinho, tem que acertar tudo. A pergunta. Uma pessoa como eu, por exemplo, só para ilustrar, que estudou numa escola de freiras.
desde o tempo todo, desde do início até se formar no terceiro colegial. E que tinha todo um questionamento, eu fui doutrinada a não perguntar. Isso, inclusive porque tem um medo da pergunta, né? Sim. Se eu perguntar e perguntar errado, ou então Sim. a minha pergunta é ridícula, o que vão pensar Sim. de mim? Ou Enfim. vão me achar burra. Isso. Né? Vão dar risada de mim. Isso, e aí a gente se tranca. Sim. Gente, até arrepia. É. Então, mas aí, na Axis, a gente aprende que vamos perguntar sim, porque a pergunta é que vai nos trazer clareza das possibilidades que a gente tem de criação Sim. da nossa realidade. Ampliando as possibilidades, né? Não restringindo. Isso. Então, por exemplo, se você está aí com uma questão difícil na sua vida, ou uma dor, seja uma questão de saúde, de relacionamento, enfim, a tendência nossa até agora Sim. era entrar nesse problema e potencializar isso e torná-lo de uma forma tão significante que a gente não consegue sair. E ver realmente soluções ou caminhos. Sim. A partir do momento que, se você olhar para isso, parar e dizer, bom, ok, estou com essa questão, o que é possível fazer aqui para solucionar? O que mais é possível aqui que eu não estou vendo? Sim. Né? E que energia generativa eu posso criar e manifestar para que essa solução se dissolva. Aliás, para essa questão se dissolva. Né? E aí, o próprio universo, como total coautor da sua realidade, começa a inspirar você com soluções, com caminhos, com possibilidades de escolhas. Sim, e com maior leveza, menos drama. A gente sai do drama, a gente vai para a realidade sem o peso das certezas e com fluidez. O que eu percebo, e que faz muito sentido para mim, depois de entrar nesse universo da Axis, é que essas perguntas, né, o que mais é possível, quando a gente se amplia, se coloca disponível para jogar-se, para abrir-se para essas possibilidades, tira o peso e traz a percepção do quão infinito nós somos e do quão a gente aprendeu a ficar restrito. Então, eu acredito, eu sinto que a leveza vem daí. Sim. Porque você se abre. Isso, e também, se a gente pensar que esse universo todo nos vê de cima, né? Quer dizer, a visão que existe aí é muito maior do que a nossa nessa realidade dentro da nossa mente. Sim. Né? A gente não consegue aqui dentro do nosso véu perceber tudo que está disponível. Sim. Então, vamos perguntar, porque a partir do momento que eu me abro para receber e receber tudo, inclusive essa inspiração, eu acesso essa totalidade. Sim. E aí, realmente, muito pode acontecer. Outra coisa que, para você entender, né, melhor, você que está ouvindo a gente agora, o tanto de profundo que é o que nós estamos falando, é assim, olha, imagina, aparece para você uma dívida que você não tinha esperado acontecer, num valor X. E aí, o que a gente aprendeu quando aparece uma coisa assim inesperada, fora do programado? Apavoramento. Toma um susto. Eu já tento buscar, falar, mas como é que eu vou fazer agora? E eu tenho que trabalhar mais 2 turnos, eu tenho que vender meu carro, eu tenho que isso, mas não vai dar. E aí, o apavoramento, a aflição e a angústia que vai gerando dentro da gente, porque foi assim que a gente aprendeu. As coisas só podem ser feitas de uma maneira. Eu só posso obter dinheiro através do trabalho suado, duro e que me tira a vida, me tira o prazer da vida. Então, se vem uma dívida que não está dentro do programado e eu só tenho esse trabalho, eu estou perdido. E com a Axis, você começa a perceber que quando aparece um movimento desse e você se amplia e diz: universo, é como se você dissesse assim para o universo: o que mais é possível, universo? Eu sei que tem infinitas possibilidades que eu ainda não conheço, mas eu estou aberto para isso. Isso, e sei que tem que pagar isso aqui, não sei como. Não sei como. Então, eu estou lançando o que mais é possível. Como pode melhorar?
Como pode melhorar essa questão que eu aqui no meu arquivo, no meu sistema, ainda não tenho acesso, mas eu sei que existe infinitas maneiras. Eu estou disponível para receber. Você sabe que falando disso, eu tive um retorno de uma pessoa para quem eu facilitei um curso, inclusive ela é de Salvador, e ela me disse que foi fazendo essas perguntas, tem uma questão de dinheiro hoje, né, na vida, mas inesperadamente ela recebeu uma notícia de que iam antecipar a restituição do imposto dela, que ela não entendeu nem como, porque na fila ela demoraria aí mais um tempo, mas enfim, aconteceu. Né? Abriu o espaço, né? E tem pessoas que recebem herança, e eu não, enfim, a gente do realmente não consegue nem imaginar quais as possibilidades e as soluções que podem surgir. Que existem, né, no universo, que a gente não aprendeu a perceber e a ser disponível para isso. A Access traz essa possibilidade de ir trabalhando, né, quanto mais, é o que você falou, né? Quanto mais trabalha a questão com esses pontos, o corpo na Access, mais liberação acontece, mais limpeza vai acontecendo desses registros, desses sistemas, e aí o ser essencial vai vindo à tona e você vai se disponibilizando para o universo. Isso, inclusive, nesse exemplo que você nos trouxe, Mônica, normalmente quando a gente tem uma notícia, assim, não só de uma conta que eu não estava esperando, mas de qualquer situação que não era difícil, uma coisa traumática, a gente cria determinados traumas no nosso corpo, né? É o que a gente chama dos aléns, né? Sim. E aí, esses bloqueios vão se solidificando no corpo. E vão restringindo. E vão restringindo cada vez mais a minha capacidade, minha possibilidade de expansão. E nesse particular, fazer esse processo das barras é muito útil. Sim. Porque através disso, do toque, você realmente consegue dissolver, inclusive, libera os bloqueios. Esses bloqueios. Sim. Se bem que a gente também pode trabalhar isso com as frases, né? Quando a gente fala dessas frases aclaradoras, que nós vamos explicar daqui a pouquinho como é que a gente abarca também essas questões que foram solidificadas no corpo, seja por conta de um trauma, de um susto, de uma questão, de uma situação que você não estava esperando. Né? De uma perda, ou de um rompimento também, né? E algo que tire você daquela situação, aquele hábito. Então, e aí, uma pergunta, então, para vocês o que mais é possível aqui, que eu não estou percebendo? Sim. Ou então, como isso pode melhorar? Mônica, como isso pode melhorar? Essas duas são maravilhosas. E é mais interessante que quanto mais a gente vai praticando essas duas frases, em situações inúmeras, você vai percebendo a leveza tomando conta de você e você ficando confortável em continuar nessa tua realidade, sabendo que você está uno com o universo e que toda a sabedoria está migrando, está surgindo de dentro de você. Isso mesmo. Inclusive eu tenho umas amigas que elas ainda não se familiarizaram muito com essas técnicas todas, mas todas elas já usam. O que mais é possível aqui, como pode melhorar? E elas são incríveis. Você que está ouvindo a gente pode começar a usar, mesmo sem ter muita compreensão, porque a mente, lembra de vários pensadores e filósofos e estudiosos, desde que o mundo existe, desde que a gente existe nesse planeta, vem falando. A mente mente muito pra gente, porque nós somos educados de maneira estruturada e restrita. E a alma, a essência verdadeira, pura, o ser essencial, não tem limitação. Né? Não tem restrição. Não, é só entrar nisso. E, aliás, eu queria só comentar uma coisa aqui. Quando a gente pergunta como isso pode melhorar, a nossa mente, às vezes, é tão ardilosa que me vem um julgamento de dizer, puxa, parece que você nunca está feliz com o que você tem. Parece um saco sem fundo. E aí ainda quer saber está insatisfeito, ainda fica perguntando como pode melhorar. Mas, na verdade, quer dizer, essa frase ela pode ser usada tanto numa questão que não é tão feliz, e aí você fala, bom, universo, tá difícil aqui, como isso pode melhorar? Ou então, se já tá boa, universo, obrigada, hein? Como isso pode ficar ainda melhor, né? Que isso tem a ver com o nosso receber. Como a gente não aprendeu a receber,
a gente se constrange em achar que a gente tem direito a tudo. Melhorar o que já está bom infinito. É algo pecaminoso. Sim, né? Não é para todo mundo. Nós temos que viver ali na humildade. No pouquinho já está bom. Fica na humildade que tá bom. E não, na verdade, e se você puder receber infinitamente e ser uma inspiração para o outro. Sim. Né? E ser o que seria uma contribuição cada vez mais produtiva para o universo e para o mundo. Isso. Então, assim, que tal se a gente saísse da limitação e pudesse ser uma inspiração, uma contribuição para outras pessoas, né? Como seria a vida nesse planeta? Como e pode tudo melhorar? Que não permite isso, podemos destruir, descriar. Sim. Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Agora estão achando que a gente é doido. Essa é uma como se fosse uma ferramenta da Access, né? Que quando a pessoa faz as classes, vai entender melhor o que significa e que traz a possibilidade da gente ir desconstruindo, descriando objetivamente tudo que está aí registrado, oculto interno que a gente não percebe. Essa é uma frase aclaradora da Access e ela é usada justamente para dissolver esses padrões. Então, não importa muito se você, nesse momento, entendeu tudo o que está contido nela, não tem problema. Isso é explicado nos cursos. Se você eventualmente tiver interesse em participar de algum, há vários acontecendo na cidade. Mas, enfim, o importante é saber que ela tem ela tem um poder de desfazimento, de dissolução dos nós e das questões que você guardou na sua mente e no seu corpo. Sim. É bem coisa de bruxinho, né? Varinha mágica, assim, que todos nós temos, né? Desde sempre, né? Isso, porque somos mágicos. Sim, somos seres infinitos. O ser infinito é um ser mágico, tem infinitas possibilidades e um leque imensurável, infinito de características, de potencialidades, que só precisa de espaço para aparecer. Isso. Né? Isso é que é bacana. Então, nós estamos finalizando. Vamos lá. O que a gente tem mais de presente para eles? Mais de presente, além das perguntas, é que tem um tempinho para falar do ponto de vista? Tem 2 minutinhos. 2 minutos? 2 minutos. 2 minutos. E que se você passar a considerar que tudo o que acontece ou que tudo que alguém fala para você é apenas um ponto de vista interessante, que não é uma verdade, não tem que ser bom nem ruim, não é mentira. Não é certo ou errado. Não é certo ou errado. É um ponto de vista interessante. Você vai ver o que você vai poder criar a partir de hoje na sua vida. Mas para saber mais... Aí a gente tem que fazer outro programa. Mas a gente pode fazer mais uma frase para eles, para a gente fazer esse movimento de desconstrução e a gente fazer a frase aclaradora no final. Isso. Vamos fazer uma limpeza aí de padrão? Vamos. Então, assim, partindo-se do princípio de que até hoje a gente acreditou que criar uma realidade maravilhosa para nós é difícil, nós vamos poder destruir, descriar isso? Sim. Né? Então, nós vamos fazer assim, o que você tornou de vital, real e valioso, de acreditar que não pode criar a vida que gostaria de ter com total facilidade. Tudo que isso seja multiplicado por deusilhões, nós podemos destruir, descriar agora? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Yes! E mais uma coisinha que a gente entrega para vocês, assim, com muita boa vontade, é a alegria, né? O prazer de viver, a jovialidade, porque a leveza, porque isso é o que mantém o planeta. Se você quer contribuir com o seu planeta, com a natureza, seja alegre, sorria, brinque, seja mais leve, dê risada do seu problema. Sim. Olha para ele e fala, caraca, o que eu posso fazer aqui? O que mais é possível? Como isso pode melhorar? Como pode melhorar? E você vai ver que dá para ir brincando. Vai abrindo e ampliando. E tudo que não permite que essa leveza
aconteça, podemos destruir e descriar agora. Sim. Certo, errado, bom e mal, pode POC, estudo às 9, cursos, garotos e aléns. Ai, muito bom, foi muito bom, foi um prazer, muito gostoso ter você aqui. Eu tenho certeza que a gente pode fazer outras oportunidades. Vamos brincar mais vezes. Vamos. Eu que agradeço essa oportunidade de você ter me aberto, me trazido aqui para falar com esse público maravilhoso. E, bom, para quem estiver interessado, né, eu estou em São Paulo, facilito aulas os cursos de barras, de Axis e processos corporais, além de outros workshops. A Mônica está atendendo também em Valinhos e logo vai estar dando as aulas também. Já está quase lá. Falta pouco, falta pouco. Então vai estar oferecendo cursos também. E aí é só entrar em contato comigo através do meu Facebook. Eu tenho a Sandra também, a Sandra Piedade. Também é só entrar em contato falando que você é ouvinte da rádio. E aí a gente adiciona e passa todas as informações para você. Obrigada, Sandra. Obrigada, Foi um Mônica. prazer enorme. Obrigada a todos. Um beijo grande. Que vocês possam criar maravilhas a partir de agora. Um beijo grande. Até semana que vem.